que no momento da dor, no momento da doença, no momento da luta, da crise, da fase difícil, muitas pessoas se afastam. E até os parentes se mantêm em distância. Agora levante sua mão onde você estiver e fale comigo assim: mas glória a Deus, que mesmo eu sendo abandonado ou abandonada por qualquer pessoa que seja, Ele permanece fiel e presente. Porque no dia da luta e da adversidade, se não for a Deus na sua vida, você não permaneceria. Versículo 12, também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam a imaginam. Astúcias todo dia. Pessoas que preparam o mal, que gastam seu tempo para pensar sobre coisas que podem trazer prejuízo. Tem gente que é assim. Ela passa o dia só maquinando o mal, só ruindade, só coisas ruins. Verso 13, mas eu como surdo não ouvia, e como mudo não abria a boca. Aqui está a cereja do bolo. Assim sou eu como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Ele mostra o segredo. Ao segredo de perceber quando algumas pessoas ficam longe, quando essas pessoas se afastam de você, quando essas pessoas demonstram de verdade, desculpe o meu português, mas pelo menos é um português sincero. Quando essas pessoas demonstram que só ficariam perto de você se tudo estivesse bem. Só ficariam perto de você se as coisas fossem favoráveis. O salmista diz assim: olha que expressão forte, mas eu como surdo não ouvia e como mudo não falava. O segredo é não falar. O segredo é ouvir e fingir que não está ouvindo. Finja de mudo, finja de muda, finja-se de surdo ou de surda. Faça de conta que você não sabe de nada. O segredo da vitória, na maioria das vezes, não está no falar, mas no silenciar. Há um provérbio que diz que no silêncio da boca se acha o sábio, mas na multidão das palavras está a moradia do tolo. Nós temos um ditado que dizemos: quem abre muito sua boca se prejudica. Aí há um provérbio bíblico que diz assim: aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. E hoje Deus lhe trouxe aqui para você ser instruído e receber esse direcionamento. Porque às vezes nós falamos, reclamamos, entramos em circunstâncias delicadas. E o que Deus tem para você hoje não é isso. Como direcionamento profético eu lhe digo: mantenha o silêncio. Não fala, não diga, não cogite. Deixe cada um pensar o que quiser. Porque no final, a vitória será plena. Amém até aqui? Aproveita agora. Aproveita. E já deixa aqui registrado assim: manterei o silêncio e escutarei e não falarei. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha o que Deus mandou falar para você hoje aqui, ó. Mantenha o silêncio mesmo. Não discuta, não debata. Não precisa você entrar em conflito. Não precisa você cair na pilha de seu ninguém. Deus me mandou falar hoje aqui coisas muito importantes. E eu tenho certeza que se você não fugir da mensagem, o que vai ser ministrado ao seu coração vai ser algo muito forte. E eu tenho a convicção que você não chegou aqui à toa. Foi o Espírito Santo que lhe trouxe até aqui. Então já aproveita agora, já escreve o seu nome aqui, coloca o seu nome, ao lado do seu nome coloca o lugar de onde você está me ouvindo, que é para eu saber o alcance desse vídeo,
até onde essa mensagem está chegando. E eu creio que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu tenho fé, eu tenho convicção, eu tenho certeza que essa palavra não vai ser lançada ao vento e se perder pelos ares. Ela vai trazer o resultado daquilo que lhe apraz. Isaías 55 diz que a palavra que sai da boca de Deus é comparada à água da chuva, que do céu vem e para lá não volta. Assim é a palavra que vem da boca do Senhor. Antes faz o que lhe apraz, e para ele mesmo não volta vazia. Hoje, essa mensagem é para você. Salmo de número 38, verso 11, 12, 13 e 14. Aproveita aí, se você tiver Bíblia, pegue sua Bíblia para me acompanhar. Tem Bíblia? Pega ela para me acompanhar. Porque essa mensagem aqui, ela é do coração de Deus para o seu coração. E eu não duvido, eu não questiono. Eu só vou distribuir o que Deus me entregou hoje, o que Deus me confiou para eu repassar para você. Amém? Salmos 38, versos 11 até o 14. Olha o que diz. Os meus amigos e os meus próprios e os meus propímpos afastaram-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Essa porção que Deus me entregou hoje aqui, e eu estou distribuindo com você, Deus falou muito forte ao meu coração. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo, mantenha um silêncio. Mantenha um silêncio porque esse salmista está falando que no momento de mais dificuldade dele, no momento de maior aflição, no momento de crise, no momento de dano, no momento de luta, pois cada um sabe as lutas que atravessa e as batalhas que passa. O salmista falou que nesse momento, quando ele passou essa dificuldade, os amigos dele, ele usa uma expressão, os propímpos, dando o significado de aproximação. Aqueles que eram mais íntimos se afastaram da sua chaga, da sua doença. Eu não sei o que é que ele viveu naquele momento, mas ele viveu uma fase difícil. Ele vivenciou algo que fez com que as pessoas que vissem de longe se afastassem dele. E ele continua dizendo no verso 11: e os meus parentes se põem em distância. Aí o que acontece? Presta muita atenção. Existem momentos na nossa vida que nós passamos por fases, que essas fases vão revelar as pessoas que devem ficar perto e as que devem ir embora. Você entendeu até aqui? Existem coisas na nossa vida, existem fases, existem experiências que nós passamos, que elas vêm, mas elas vêm com o propósito de nos ensinar quem deve ser mandado embora da nossa vida. Vem com o propósito de nos ensinar quem realmente deve permanecer. Nessa experiência aqui, esse salmista está dizendo que a doença dele, a chaga, não se sabe se foi uma chaga física ou espiritual, mas a linguagem que ele usa é uma linguagem muito notável, que era um problema que era perceptível por outras pessoas, e essas pessoas percebiam esse problema, e o que elas faziam? Elas se mantinham longe. E são as mesmas pessoas, os mesmos seres humanos, que antes de ele ter esse problema, se aproximavam dele, ficavam perto. A nossa vida, ela é repleta de momentos e situações como essa. A nossa vida é repleta de experiências bem parecidas com a desse salmista aqui.
que muitas pessoas queiram ou não queiram, Deus vai honrar você. Deus vai honrar porque Ele lhe fez uma promessa. Deus vai lhe honrar porque Ele lhe garantiu que lhe honraria. E não se preocupe com as pessoas que desacreditam, que dizem que você não vai chegar a lugar algum, que falam mal, que querem contestar a promessa de Deus em sua vida. Presta bastante atenção. Quando Deus faz promessas, nós ficamos ansiosos. Achamos que a promessa de Deus geralmente vai se cumprir agora ou amanhã. Não queremos esperar o tempo dele. O nosso tempo é chamado de Cronos, é o tempo humano. O tempo de Deus é o Kairos. Então acredite. Deus falou que iria fazer e vai fazer. Toma posse dessa palavra hoje e medita no Salmo de número 121. Deus abençoe. Se aproxima um pouquinho mais aqui. Vem cá. Um pouquinho. Isso. Deus pediu para eu te avisar, para você não se preocupar não. Porque já que Ele lhe deu o sonho, Ele também vai lhe dar o recurso. Marcos 4:35 está escrito, depois você pesquisa na sua Bíblia assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus chamou 12 homens para dar continuidade em algo que ele propôs após um dia de cansaço, fadiga, exaustão, sol, sede e fome. Jesus não disse para ele, Jesus não falou assim, vão. Jesus não falou para eles irem. Jesus falou para eles, passemos. Ele se incluiu no projeto. Você entendeu? Porque Deus nunca vai lhe dar um sonho, um projeto ou propor algo no seu coração que Ele não lhe ajude. Então hoje o Senhor pediu para te avisar que vai dar certo sim. Descanse, confie, acredite. Se você é uma dessas pessoas que acredita como eu acredito, já declara nesses comentários assim: eu tomo posse. O homem que te ama com toda a certeza e sem dúvida nenhuma mandou te dizer isso aqui hoje. Descanse o seu coração. Eu sei que às vezes parece que as coisas não vão dar certo como você pensava. Às vezes parece que o resultado do que você espera não vai chegar. Mas o homem que lhe ama de verdade, ele me mandou te informar. Prepara esse coração aí, porque a tristeza será removida e a alegria será recolocada. O homem que te ama de verdade se chama Jesus de Nazaré. E quando eu falo de verdade, é porque independente de qualquer coisa, ele vai continuar lhe amando. Queira você aceitar ou não, ele vai continuar lhe amando. E ele me pediu para eu te avisar aqui hoje. Prepara-te. Prepara-te para uma grande bênção. Prepara-te para uma grande vitória. E mesmo que algumas pessoas vivam desejando mal para você, o homem que te ama vai abrir a porta. Quando você mais precisou, ninguém lhe ajudou. Não estenderam a mão, bloquearam você do contato, excluíram você da agenda, viraram a cara quando encontraram você na rua. E essa mensagem é contigo. Porque Deus manda te avisar hoje que as promessas dele na sua vida vão começar a se cumprir uma a uma. Redobra a tua atenção, por gentileza. O Senhor falou ao meu coração que a promessa de Provérbios 16:1 se cumprirá na sua vida. E está escrito assim: do coração dos homens são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Eu não conheço sua história, eu não sei a sua vida, eu não sei para onde você foi ou aonde você deixou de ir. Mas isso que eu vou dizer eu tenho certeza. Muitas pessoas falaram coisas ao seu respeito sem saber o resultado do que elas estavam falando. Abriram a boca para lhe praguejar.
abriram a boca para lhe amaldiçoar. Até zombaram de você e no final de tudo, quiseram que você terminasse uma história com um final infeliz. Aí é onde entra Provérbios 16:1. Do coração dos homens vêm as preparações. Daqueles que disseram mal, que inventaram, que praguejaram, que falaram coisas indevidas ao seu respeito, vão ter que contemplar. Porque do coração dos homens são as preparações, mas a resposta principal vem da boca de Deus. E quando esse dia começar a ser notório, porque já começou a acontecer, acredite, já começou a acontecer. O que Deus te prometeu já começou a acontecer. Mesmo que você não esteja vendo nada à sua volta, acredite, o Deus que falou, Ele vai cumprir. E será nesse momento que todas essas pessoas que falaram exatamente ao contrário, ao seu respeito, vão ter que voltar, engolir a língua e dizer: eu estava errado. Para concluir, Deus não está devendo satisfações a ninguém, mas a você, Ele tem uma promessa, e essa promessa vai se cumprir. Se você recebe, já deixa um amém nos comentários e que Deus te abençoe. Eu só queria que alguém me escutasse, mas que me escutasse de verdade. Que você pudesse desabafar, que você pudesse colocar a cabeça no ombro e chorar. Quantas vezes você já não disse isso? Que só queria alguém que pudesse desabafar. Alguém para você dizer o que sente, para você contar o que você sabe, pensa. Que você pudesse confessar alguns segredos. É difícil. Às vezes você precisa engolir e guardar para você tudo. Sabe o que eu vou falar aqui? Que muitas vezes você emprestou os seus ouvidos para muitas pessoas. Você já foi confessionário de muita gente, mas ao mesmo tempo você sente que não pode pedir para que ninguém seja o seu confessionário. Porque você sabe que tem muita coisa guardada aí. Aí para quem é que você confessa? Para Deus. Não está errado, mas seja sincera. Às vezes, você queria ter uma pessoa que pudesse confessar, conversar, desabafar. Mas hoje em dia é difícil. Eu sei o que é isso. Mas dou graças a Deus pelo Espírito Santo. Na ausência de muita gente falsa, graças a Deus, o Espírito Santo é fiel. E Ele não vai compartilhar as tuas confissões para seu ninguém. Seja grato. Você tem Deus na sua vida. O resto é só detalhe. Desprezaram você no momento que você mais precisou. Deram as costas, foram embora. E o pior de tudo foi porque quem fez isso foram as pessoas que você mais acreditava que poderiam lhe ajudar no momento de dificuldade. Para você foi surpresa, mas para muita gente que conhece você e sua história, por saber quem são e por conhecer a espécie desse tipo de gente que você achava que poderia contar, nem se surpreenderam, porque você estava rodeada de gente oportunista. No momento da tua dificuldade, elas foram embora, desprezaram você, não fizeram questão de ajudar, não estenderam a mão para abençoar. Mas o tempo passa e a roda gira. E Deus é especialista em colocar em cima aquilo que estava embaixo. Eu não sei se você vai receber de forma direta o que eu vou dizer, mas eu vou falar isso aqui olhando nos teus olhos. Quem queria te ajudar de mentira vai precisar pedir ajuda a você de verdade. Tome posse. Já tem gente arrependida demais. E se arrependimento fosse uma coisa que tirasse o oxigênio, alguém já teria asfixiado. Lhe pisaram, lhe humilharam. Você fez o que poderia ser feito de melhor para ajudar. E no final, você assumiu o papel
da vilã. Você estendeu a mão, você ajudou, você abençoou, você comprou a guerra. Mas infelizmente, algumas pessoas são egoístas demais para reconhecerem seus esforços. Preste atenção. E agora que estão vendo sua vida melhorando, estão querendo se achegar. O recado é esse, fique esperta. É outro golpe em cima de golpe. E às vezes você precisa ser o monstro que não aceita ser a opção, o monstro que não aceita ser a muleta. Não se assuste pelo que eu vou dizer, mas você se tornou um monstro para muita gente. Desde quando você decidiu não agradar muita gente, você se tornou um monstro. Há quem diga que você não é mais a mesma pessoa, porque você decidiu não satisfazer. Você decidiu não dizer sim para todos. E fizeram de você agora um monstro. Disseram que você está muito cruel, que você se tornou uma pessoa muito ruim, absurdamente exagerada, mudou demais. Pois bem, é forte o que eu vou falar, mas às vezes nós temos que nos tornar o monstro mesmo. O monstro que não se vitimiza, o monstro que não aceita que coloquem a nossa vida em segundo plano diante da delas, porque algumas pessoas só procuram você quando tem necessidade. E às vezes você precisa ser o monstro que não aceita ser a opção, o monstro que não aceita ser a muleta que usam você para ser carregado ou carregada de um lado para o outro. Você se tornou um monstro. Mas Deus conhece sua verdade. E o que os outros vão dizer? Isso aí não depende de você. Confirmação de Deus para você hoje. As máscaras vão cair. E aquilo que não for para ser seu, Deus vai te auxiliar a tirar do teu caminho. As máscaras vão cair. Deus me deu 2 coordenadas para eu te entregar. Então presta bastante atenção, porque eu não vou me estender, eu vou falar de forma direta. As máscaras vão cair. E quem for falso vai sair do teu caminho. Quem estiver usando você como degrau de escada vai sair também. Você acredita em resposta divina? Você acredita em revelação de Deus? Então presta muita atenção. Porque Deus ouve o que eu não ouço, vê o que eu não vejo e sabe o que eu não sei. E Ele só me disse isso aqui, que as máscaras vão cair e o que estiver atrapalhando nos teus caminhos vai ser retirado. Se você acredita mesmo nessa palavra, já declara que eu creio, porque é para a glória de Deus. Se o dinheiro que você está precisando for para honrar a sua família e esses que dependem de você, abre a mão aí, abre a mão, porque se o dinheiro que você precisa é para honrar a sua família e essas pessoas que fazem parte da sua casa, eu profetizo hoje em nome de Jesus que a porta que você precisa atravessar financeiramente vai se abrir e você terá condições e recursos para abençoar a sua casa e a sua família. Profetizo hoje debaixo da autoridade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que você terá recursos necessários e que você sairá de todas as dívidas e sufocos financeiros. Você toma posse? Então escreve aqui, eu creio. Aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. No Salmo 121 está escrito: eu elevo os meus olhos para o monte e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus me fez parar aqui o carro para poder entregar essa mensagem para você. Às vezes você está batendo na porta errada. Você está procurando resposta no lugar errado. Você compartilha sua vida pessoal com pessoas que não têm nada a ver com ela.
Às vezes você acha que pode confiar em alguém, mas daqui a pouco a sua conversa, ela tá lá na esquina. Daqui a pouco o que você acabou de falar tá na boca de outras pessoas. Infelizmente, às vezes nós batemos na porta errada. E o Salmo 121, ele diz assim: eu elevo os olhos para o monte e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista nos deu uma lição muito forte. Quer pedir ajuda? Bata na porta do céu. Quer conselho? Bata na porta do céu. Deus é o único que vai saber o que você precisa, vai ver as suas lutas como sempre tem visto e vai literalmente entender o que você precisa. Diferente de algumas pessoas que, quando ficam sabendo de algo sobre a sua vida, na primeira oportunidade fazem questão de colocar o seu nome na banca da fofoca, nas esquinas da intriga. Esse vídeo não apareceu para você à toa. É Deus dizendo: bata na porta do céu. Eu ainda tenho respostas. As respostas que você precisa. Eu acho que essa daqui você vai querer salvar nos seus favoritos, ou até mesmo postar nos seus status. Depois que você entender que o que você fala não pode ser qualquer coisa, você vai evitar falar algumas coisas sem pensar. Depois que você entender que o que você pensa não pode ser qualquer coisa, você vai evitar pensar algumas coisas que possam surgir no seu pensamento. E quando você aprender que você não deve estar em qualquer lugar, você vai entender que qualquer lugar não cabe você. Dito essas três coisas, eu desejo do fundo do meu coração que você reflita, pense bem. E não esqueça, analise você, porque quem se auto-entende está mais seguro.